Fala galera, tudo bem? O Santa bem que tentou mobilizar o governo do estado, a polícia militar, puxar o jogo da segunda data que foi marcada pela CBF para o domingo, para a realização do jogo contra o Altos, no segundo mata-mata da Série D do Campeonato Brasileiro, mas como diz aquela música do Wesley Safadão, tentativas em vão. A CBF não autorizou levar o jogo para o domingo, puxar para o domingo e antecipar. Partida do Santa Cruz será mesmo segunda-feira, 8h30 da noite. Vou trazer detalhes já, só vou pedir para que você dê o like nesse vídeo, dá o joinha, dá o gostei. Sei que o torcedor vai ficar meio chateado, né? Porque jogar no domingo é uma coisa. A Arena de Pernambuco, expectativa de lotação. Até capacidade próxima ali à capacidade máxima. Mas jogar na segunda-feira... E a gente vai falar de mobilidade, vamos falar todos os prós e contras dessa partida na segunda-feira. Mas eu vou pedir para que você deixe logo o seu like, garanta aqui essa moral pra gente, dá o joinha, dá o gostei. Você também se inscreve no canal, para quem não está inscrito. Eu dei uma olhadinha junto com a nossa produção aqui, a nossa equipe, os dados dos telespectadores e dos internautas, né? Que entram no nosso multiplay e que não estão inscritos no canal. É muita gente consumindo, mas que não está inscrito. Então, dá essa moral pra gente, se inscreve no canal, e aí você ativa o sininho para as notificações, sempre que tiver novidade, você vai acompanhar logo a sua notificação do seu celular e já vai clicar direto aqui no vídeo, já cai direto no vídeo relacionado ao seu Clube do Coração, neste caso aqui, as notícias do Santa Cruz. Gente, nosso QR Code está na tela para você, é o nosso canal do WhatsApp também, todos os links de todas as plataformas do Multiplay estão lá para você, e aí você pode compartilhar pelo WhatsApp, mandar para o seu amigo, espalhar para todo mundo, bombar as notícias do Santa Cruz no nosso canal. E vejam só, para quem é membro, a partir de R$ 1,99 por mês, você tem conteúdo exclusivo no seu computador, no seu tablet, no seu celular do Santa Cruz, tá legal? Seja membro do nosso canal, tá aqui o botãozinho, você aperta e segue as instruções e se torna também um multiplayer, tá legal? Tentativas em vão. É a música do Wesley Safadão que cabe certinho para a tentativa do Santa de tirar o jogo da segunda-feira e trazer para o domingo na Arena de Pernambuco. Porém, a CBF vetou. Foi uma terça-feira, podemos dizer assim, muitas reuniões, porque desde quando a CBF marcou o jogo do Santa contra o Altos, na segunda-feira, Arena de Pernambuco, 8h30 da noite, valendo aí pelo mata-mata, segundo mata-mata, né, oitavas de final, podemos dizer assim, da Série D do Campeonato Brasileiro, o Santa, toda a diretoria, o presidente Bruno Rodrigues, que também tem um cargo no governo do estado, né, que ele é o presidente do SEASA, buscou de todas as formas tirar o jogo da segunda e trazer para o domingo. Por que isso não foi feito antes? Por que a CBF botou o jogo na segunda? Vamos explicar. Sábado nós temos Sport São Paulo, Ilha do Retiro. Expectativa de um bom público. Não poderia ser no sábado para não ter confronto das torcidas rivais e uniformizadas, tanto a do Sport quanto a do Santa Cruz. E vocês lembram o que aconteceu esse ano no Campeonato Pernambucano, né? Aqueles confrontos ali na Zona Oeste, Zona Norte, enfim. Aquilo ali, cenas lamentáveis de guerra no meio da rua. Então os dois jogos no sábado, esqueçam. Impossível de acontecer. Aí no domingo tem o jogo do Náutico contra a equipe do Anápolis. Jogo de uma torcida só. A torcida do Náutico não é de tanta briga com a torcida do Santa Cruz. Mas a Polícia Militar do Estado de Pernambuco sempre faz a recomendação de que não é possível ter duas partidas na mesma cidade, Recife. Não é? Neste caso, seriam duas partidas na região metropolitana, Recife e São Lourenço da Mata. Mas o batalhão de lá não é suficiente para garantir a segurança de 43, 44 mil pessoas, né? Deu pouco mais de 35 no último jogo. Então, o batalhão de São Lourenço não atenderia. Reforço dos batalhões próximos, Cipicães, Batalhão de Choque, BOP, Rádio Patrulha, mas aí esses batalhões que ficam aqui no Recife também não poderiam atender o jogo nos Aflitos e o jogo em São Lourenço da Mata.
e também para não ter confrontos de torcidas. Não é na questão dos estádios, porque são longe, né? São distantes. A questão era terminais integrados de ônibus, a questão do metrô, que nem funciona de domingo, né? Então, a CBF já tinha previamente marcado o jogo para segunda-feira. E aí o presidente Bruno Rodrigues foi até o primeiro escalão do governo do estado, inclusive para chegar próximo à governadora e tentar convencê-la de que com o policiamento é possível organizar de forma que coubessem as duas partidas no domingo. Tanto a do Náutico, que joga às 7 horas da noite, quanto a do Santa Cruz. E pelos horários, seria até diferente, né? Vamos dizer, jogo de 5 da tarde do Santa na Arena. O Retrô nem joga em casa, né? O Retrô, e também não teria torcida. O Retrô não tem torcida, a gente sabe disso. O torcedor do Santa iria mais cedo para a Arena, o jogo acabaria lá às 7 horas da noite, é o primeiro jogo, não teria penalidades, né? É só o primeiro jogo de 180 minutos, e o jogo do Náutico começaria às 7. Então, não haveria choque de torcidas nem nas cidades próximas. Até aí poderia até ser compreensível. E o presidente do Santa, o Bruno Rodrigues, foi em busca disso. Provar ao governo do estado que era viável fazer o jogo, trazer o jogo para o domingo. Mas uma coisa é, a primeira etapa, convencer o governo do estado. A segunda etapa, convencer a CBF. Só que, surpreendentemente, Santa Cruz publicou na tarde desta quarta-feira uma nota oficial dizendo o seguinte, abre aspas, o Santa Cruz informa que o governo de Pernambuco garantiu forças de segurança para a realização do jogo contra o Altos do Piauí no domingo, 4 horas da tarde, ou seja, 3 horas antes do jogo do Náutico contra o Anápolis nos Aflitos. Na Arena, essa partida seria realizada. No entanto, a entidade máxima do futebol, a CBF, manteve vetada a mudança. E aí a alteração da data foi vetada pela CBF e a entidade máxima do futebol mantém a partida para segunda-feira, 8h30 da noite, na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata. Então, torcedor, não tem como recorrer. Jogo segunda-feira, 8h30 na Arena de Pernambuco. Esse é um ponto. E aí ficaria afastado. Um jogo sábado, Sport São Paulo. Um jogo domingo, à noite, Náutico e Anápolis. E o jogo da segunda-feira, Santa Cruz e Altos do Piauí. Perfeito. 3 dias de jogos seguidos. Não teria confronto de torcidas. E esperemos que não tenhamos mesmo no fim de semana, né? Porque mesmo quando não há jogo, há confrontos de torcidas. E a inteligência da Polícia Civil, a inteligência da Polícia Militar sabe disso. Esses confrontos são previamente marcados pela internet. Todo mundo sabe disso. E ainda assim, tivemos ônibus apedrejados no jogo do Santa Cruz no domingo pelas áreas que circundam a Arena de Pernambuco. Zona norte do Recife, bem longe de São Lourenço da Mata, ônibus apedrejado. PE 15 Olinda, ônibus apedrejado. Aí, é só consultar aí o Grande Recife que ele fornece os dados. É só pesquisar. Acredito que essas ocorrências que foram pulverizadas em bairros e regiões bem distantes cheguem ao conhecimento da Secretaria de Defesa Social. Tem que chegar, até porque o Grande Recife contabiliza tudo isso. Não é? Então, assim, o mundo ideal para as autoridades, 3 jogos, 3 dias distintos. Ok. Mas o que é que temos numa segunda-feira na volta para casa a partir das 6 da tarde? Vou bem antes. Abdias de Carvalho, 5h30 da tarde. Quem trafega por lá conhece. Um trânsito infernal no sentido BR. Trânsito travado. Desde a Paissandu, desde a Agamenon, que é bem distante da Arena de Pernambuco. Agora vocês imaginem. O fluxo normal da volta para casa, que já é ruim, já é grande, já causa um congestionamento enorme, com mais 35 mil pessoas indo em direção à Arena de Pernambuco. Parte desse montante de carro,
parte desse montante de ônibus, parte desse montante utilizando o metrô. Aí vejam o que é que vai acontecer nesta segunda-feira a partir de 2 horas da tarde. Que consegui, né? Porque o torcedor trabalha. Se for um horário comercial, até 6 da tarde. 6 horas da tarde, todo mundo indo em direção à Arena de Pernambuco. Como é que vai ficar esse trânsito? Como é que vai ficar esse setor de transporte? Como vai ficar o metrô? Como vão ficar as estações do metrô do Recife e os terminais integrados de ônibus, juntando dois públicos distintos, aqueles que vão para o jogo e aqueles que apenas querem voltar para casa no ônibus já lotado. Qual vai ser o esquema do Grande Recife para comportar a hora do rush, a hora da volta para casa, com o esquema especial para levar o torcedor para a Arena de Pernambuco? Qual vai ser o esquema do combalido metrô do Recife, que já tem, nos horários de pico, a partir das 5 horas da tarde, diariamente, trens e composições lotados, para a volta para casa, para o ramal Camaragibe, para a estação Cosme e Damião? Qual vai ser o esquema de ampliação desses trens, dessas viagens, melhor dizendo? Qual vai ser o esquema da CTTU, que não consegue dar conta de um trânsito lento na Abdias de Carvalho em direção à BR-232? Vamos por uma rota alternativa? Avenida Caxangá. Tem um corredor de ônibus, BRT, esse vai se salvar, porque o torcedor que for de BRT só vai ter a dificuldade do ônibus, que já é lotado, né? Já é lotado. E aí a Caxangá travada, porque uma alternativa para chegar na Arena é por Camaragibe. Qual vai ser o esquema da CTTU? Qual vai ser o efetivo da CTTU para reforçar e orientar os motoristas no perímetro do Recife? Agamenon Magalhães, Abdias de Carvalho e Avenida Caxangá. Vamos para uma quarta rota? Avenida Maurício de Nassau. Qual vai ser o esquema? Como vai se ampliar um esquema que já é um trânsito congestionado diariamente para levar o torcedor a partir das 5 horas da tarde para a Arena de Pernambuco? Vamos para as BRs? BR-232, início da rodovia Luiz Gonzaga ainda no Curado, na altura ali do Atacado dos Presentes. Quem passa por lá sabe que o trânsito é congestionado diariamente no sentido interior. Só vai ficar livre próximo ali a Compesa quando dobra à direita para pegar a 408. Qual vai ser o esquema de ampliação da Polícia Rodoviária Federal para orientar o torcedor que vai para a Arena de Pernambuco segunda-feira para chegar 8h30 da noite na Arena de Pernambuco, pegando um trânsito lento desde as 5 horas da tarde? Ou o torcedor falta o trabalho, não vai trabalhar e vai direto para a Arena, ou ele não vai para o jogo. Como é que se marca uma partida numa segunda-feira, 8h30 da noite, num horário deste, com tantos problemas que temos para chegar na Arena de Pernambuco? Não teve ninguém da Federação Pernambucana de Futebol para alertar a CBF que Recife não comporta um jogo deste tamanho, desta grandeza, desta importância, às 8h30 da noite de uma segunda-feira. Se fosse um jogo da primeira fase, estaria nem aqui gastando latim. Era o cumpra-se, né? O CBF marcou, cumpra-se, vai jogar lá. Se fosse um jogo da fase de grupos, a gente não estaria nem aqui dialogando, nem provocando ao torcedor a raciocinar em relação a isso. Mas
Ninguém da Federação Pernambucana, ninguém com tantos funcionários que tem a Federação Pernambucana, teve a coragem de ligar para a diretoria de competições da CBF e dizer: gente, segunda-feira, 8h30 da noite, em Recife, um jogo desta grandeza não cabe. E termos a humildade, a hombridade de assumir que Recife, região metropolitana, já que a arena é em São Lourenço da Mata, não comporta um jogo desse durante a semana à noite. Se fosse na sexta-feira, eu ainda ficava quieto. Daríamos o crédito. Porque no sábado ninguém trabalha, na sexta-feira muita gente nem volta para casa, vai para um happy hour, vai para um bar, vai para um show, enfim. Mas uma segunda-feira, gente, vamos observar o horário que o torcedor vai chegar. Eu não preciso nem ter bola de cristal para dizer. Vai começar o jogo e vai ter torcedor chegando na arena, na metade do primeiro tempo em diante. Se estava numa expectativa de colocar no mínimo 40 pessoas, esqueçam. Torcedor pode até reservar o ingresso, pode até comprar o ingresso para ajudar o Santa, mas não chega, porque não tem condições de chegar na Arena de Pernambuco para o jogo, que começa às 8h30 da noite. Para esta partida, que horas o torcedor precisa pegar um ônibus? Se for BRT, tudo bem, tem um corredor direto, mas vai lotado. Se encher de mais ônibus, que o Grande Recife deve colocar, não foi divulgado ainda o esquema, tá? Mas deve colocar um número de ônibus a mais, que a gente chama de estocados, né? Baldeação, aquela coisa toda. Bota um estoque ali de 10 veículos, só para atender o torcedor. Vai todo mundo pelo mesmo caminho. Vai engarrafar o corredor exclusivo de ônibus da Caxangá. Na Abdias não tem esse corredor. Vai se formar um corredor? Aí vai encurtar ainda, espremer mais ainda as 3 faixas que tem na Abdias. Lá na frente, no cruzamento com a General São Martin, tem uma mão inglesa, né? Ou seja, uma faixa já é destinada à contramão. Gente, nesse caso, não era para se pensar na hierarquia das divisões. E eu não vou aqui questionar o direito do Náutico de dizer que quer o jogo, manter o jogo no domingo, né? Eu até cogitei, falei aqui no canal, no vídeo relacionado ao Náutico, que o jogo poderia ser na segunda, porque pensava que este rapaz, este amigo de vocês, como dizem os locutores mais antigos, este que vos fala, pensava que a CBF poderia dizer: não, o jogo do Náutico é um jogo de primeira fase ainda, poderia modificar. Que ainda assim estaria errado. E o Náutico tem total direito de dizer: não, eu quero jogar no domingo porque eu preciso do meu público. Eu preciso do estádio cheio para poder fazer renda. Vocês não marcaram o jogo no domingo? Para que desmarcar? O Náutico não tem nada a ver com isso. E não adianta dizer que o Náutico é culpado do jogo ser segunda. Não. A culpa do jogo ser segunda, primeiro, não temos capacidade de receber 2 jogos na mesma cidade, no mesmo dia, no mesmo horário. Se for em horários distintos, também não dá, porque não tem efetivo. E esta semana, pronto, nesta terça-feira, tivemos a formatura de 2.300 policiais. Cerimônia de formatura realizada na Arena de Pernambuco. Lotada, inclusive, dos familiares, dos policiais, enfim. Esses policiais, suponho que já estejam trabalhando de alguma forma na segurança do torcedor na próxima segunda. Porque se fizeram o curso, estão preparados. Já para estarem na rua. Então, esse efetivo já poderia ser aí 2.300 homens, lógico, tem o interior do estado, né? Nem todo mundo vai atender Recife e região metropolitana, mas pelo menos uma boa parte, 300 policiais, 400 policiais, poderiam já estar aí atuando e devem atuar na segurança e no entorno do estádio e fora do estádio. TIs, terminais integrados de ônibus, de metrô, estações de metrô, principais corredores, né? Então, meus amigos, preparem-se para uma verdadeira aventura de como chegar na Arena de Pernambuco para acompanhar este jogo do Santa Cruz. Tá legal?
E boa sorte para quem vai se arriscar aí. Galera, dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para as notificações, deixa aqui teu comentário, é importante saber a tua opinião. Como é que você vai para a arena? Já sabe? Já está definido? Coloca aqui o teu comentário, a gente quer acompanhar você, interagir com você ao longo desses próximos dias que antecedem essa grande decisão para o Santa Cruz. Tá legal? Até a próxima, boa sorte, Tricolor!